Das regras do Discord. 1. O contato com membros da staff via mensagem direta deve ser feito de forma clara e objetiva, explicando de início o motivo do contato e qual a sua dúvida ou necessidade, para que possamos agilizar o atendimento. 2. Proibido fazer qualquer tipo de divulgação não autorizada no chat geral do Discord. Divulgações devem ser feitas apenas em salas destinadas a isso. 3. Proibido utilizar canais específicos para fins aos quais ele não foi destinado. A sala de divulgação não deve ser utilizada como bate-papo. Ponto. 4. Denúncias ou reporte de bugs devem ser feitos mediante vídeo e explicação do ocorrido no privado dos administradores. Das regras de personagem. 1. Os personagens não devem conter nomes de cunho ofensivo, que não tenham relação ou que não condizem com a história ou interpretação do personagem. 2. Personagens adicionais não poderão compartilhar nenhum item, dinheiro, carro, tampouco ter relação de parentesco com seu personagem principal. 3. Os que forem setados em facções e tiverem segundo personagem na polícia, não poderão logar no personagem caso a facção do personagem principal esteja participando de uma guerra, mesmo que ele tenha morrido. O personagem secundário só poderá ser utilizado ao fim da guerra. 4. Os personagens que forem setados em facções e saírem da mesma por qualquer motivo, PD. Escolha própria, motivos pessoais, entre outros, não poderão regressar a essa facção ou juntar-se a outras por um prazo mínimo de 15 dias corridos. Das regras gerais. 1. A discriminação é proibida expressamente, como consta no artigo 3º, 4º da Constituição Federal, onde se dispõe que, entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, está promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 2. Não é permitido sair do roleplay sob nenhuma circunstância. 3. É proibido fazer chamados para qualquer serviço com o intuito de sequestrar, roubar ou emboscar alguém que esteja em serviço. 4. Toda ação que ocorra no servidor, seja contendo PVP ou não, deve ser gravada e apresentada a um administrador caso solicitada. Como, por exemplo, ações fechadas, ações de rua, guerras entre facções, RP de cobranças, sequestros, etc. 4.1 A gravação deve ser gravada de forma completa, ou seja, sem cortes, além de conter áudio. 4.2 A gravação deve ser arquivada por no mínimo 48 horas. 5. Em caso de policiais sequestrados, eles podem sim ter alguns pertences subtraídos, celular e rádio. Caso algum armamento seja retirado dos policiais, os mesmos precisam ser entregues para algum administrador ao fim do roleplay. 6. Você não pode pegar uma pessoa nocauteada, reanimá-la e obrigá-la a passar informação, roubá-la ou qualquer outra ação. 7. É extremamente proibido qualquer RP envolvendo assédio, importunação sexual, racismo, preconceito, homofobia, xenofobia, suicídio. 8. Estando em serviço legal, fica proibido qualquer tipo de atividade ilegal. 9. Após ser nocauteado propositalmente por outra pessoa, você esquece de todo o ocorrido automaticamente mesmo que seja reanimado. 10. As armas de caça são de uso exclusivo da profissão de caçador. O uso da arma fora dessa profissão acarreta em banimento permanente do servidor. 11. Quantidade máxima permitida de pessoas no porta-malas de veículos. 2.12. É proibido todo e qualquer tipo de comercialização de itens VIP. 13. É proibido metagamin, RDM, VDM, Combat Login, Power RP, falta de amor à vida, anti-RP, chatting e abuso de bugs. 14. É proibido fazer qualquer tipo de modificações visuais e sonoras de maneira que obtenha alguma vantagem em relação à configuração padrão ou que interfiram diretamente na dinâmica do roleplay. Modificar citizen, remover a noite, água, confete. Utilizar mods gráficos que remove itens, props. Mod de armas, alterar cores e modelos. Mod de som que altera os passos. Mods gráficos que melhoram a qualidade dos gráficos são permitidos. 15. Proibido aliança de qualquer facção em ações de rua e resgates. 15.1. Permitido a aliança em ações fechadas. 16.
O jogador que for morto em uma troca de tiro fica impedido de voltar para resgatar corpos ou carros, independentemente de vestimento ou modo com que foi resgatado. Ao cair em uma ação de rua, o jogador fica proibido de voltar a interagir com a mesma sob qualquer circunstância. 17. Durante qualquer ação que envolva troca de tiro, guerra, treta de rua, sequestro, etc., os jogadores não podem remover a roupa da facção para fins de recuperação de corpos ou outros. A integridade da identidade da facção deve ser mantida em todas as circunstâncias. 18. O jogador que não for setado em uma facção só poderá participar de atividades ligadas a roleplay. Ficam proibidos, portanto, de participar de quaisquer outras atividades resultantes do roleplay, como tretas de rua, guerras, etc., seja para trocar tiro, resgatar corpo, carro ou qualquer outra interação. 19. O sistema de HP ilegal deve ser utilizado como recurso primário para evitar a necessidade de resgatar corpos após incidentes na rua, como guerra, treta, entre outros. 20. Fica proibida a utilização de qualquer veículo alugado para realizar ações de fuga, troca de tiro, entre outras. É vedado, portanto, a utilização do helicóptero de aluguel para realizar ações de qualquer gênero. O objetivo deste e demais veículos de aluguel é somente para transporte. Metagamin. 1. Utilizar informações recebidas fora do RP, Discord, Stream, chat da Stream, etc., dentro do jogo. Exemplo: pegar informações de alguma live ou de um amigo para interferir em um roleplay. RDM, Random Deathmatch. 1. É a ação de matar sem nenhum motivo, ou simplesmente pelo desejo de matar. VDM, Vehicle Deathmatch. 1. É a ação de usar veículos como arma para matar ou atropelar alguém propositalmente. Combat Login. 1. Deslogar durante uma ação em que você esteja participando direta ou indiretamente. É proibido você deslogar só por medo de ser abordado pela polícia, assaltante ou quando estiver durante uma ação, sequestro, fuga, troca de tiros, transporte para o presídio, etc. Ponto. Observação: em caso de crash em uma ação em que o PVP já tenha sido iniciado, o jogador deve voltar para o servidor e sair da ação imediatamente. O jogador deverá também reportar o crash no canal específico no Discord, PowerRP. 1. Forçar alguma interação não prevista ou adequada no RP, exemplo: forçar abordagens policiais, arrancar o dedo de um refém, etc. Power Game. 1. É expressamente proibido utilizar veículos para causar danos, como colidir, rodar ou capotar intencionalmente em outros veículos. O famoso bate-bate está vetado e essa prática passa a ser considerada VDM e Power Game, podendo resultar em punições severas. O jogador que fizer uso dessa prática estará sujeito à remoção temporária ou permanente da AU, ou seja, se você está perseguindo alguém e bate intencionalmente no carro da outra pessoa com o objetivo de capotá-lo ou quebrá-lo para obter vantagem, você estará incorrendo na quebra dessa regra e será punido. Desculpas como foi vento não serão aceitas, salvo os casos em que forem nítidos os problemas de conexão a depender da interpretação única e exclusiva da administração. 2. Fica permitido apenas o uso de caminhonetes, SUVs e motos de trilha específicas para subir montanhas e terrenos irregulares. Algumas motocicletas permitidas incluem modelos como Tiger, motos da polícia, R1200, Sanches, Manchês, entre outras. Outros veículos não estão autorizados a serem conduzidos off-road e serão enquadrados como Power Gaming sem ressalvas. Qualquer jogador que utilizar veículos não condizentes com o terreno em que estão circulando estará sujeito à perda temporária ou permanente de sua AU. Amor à vida. 1. Não tome atitudes que você não tomaria na vida real. Valorize a sua vida e a de outros jogadores em primeiro lugar. Não reagir a um assalto onde duas pessoas estão com uma arma apontada na sua cabeça. 2. A quebra desta regra poderá ocasionar na morte permanente do seu personagem. Anti-RP. 1. Ter condutas que vão contra o bom andamento do roleplay. Tomar atitudes que vão contra a história do seu personagem. 2. É proibido qualquer ato de corrupção na polícia ou hospital. Flaming. 1. O flame é o ato de querer atingir deliberadamente outro jogador de maneira física ou verbal. É proibido o flame direcionado ao jogador, pessoa, que envolva questões externas, fora do RP. Os xingamentos ao personagem.
dentro do RP, e que tenha contexto nos acontecimentos do roleplay não é considerado flame. Cada denúncia será analisada de forma individual, levando em consideração o histórico e o bom senso. Copyright 1. É proibido efetuar chamado para qualquer tipo de serviço, polícia, hospital, táxis, entre outros, com o intuito de sequestrar, matar ou realizar qualquer ação do gênero com quem atendeu o chamado. Dark RP 1. A prática de Dark RP, ou seja, interpretações de papéis sombrios e indesejados, muitos considerados criminosos, é inaceitável no servidor e culminam intransigentemente em banimento permanente. Exemplos: assédio, litiafobia, terrorismo, suicídio, tortura, racismo, e muitos outros mais. Das regras de pichação, a pichação foi uma funcionalidade adicionada no servidor com o intuito de estimular o RP e como forma das facções e jogadores deixarem suas marcas na cidade. Isto é, as pichações não devem possuir ligação com fatos externos ao jogo e muito menos fazer alusão a crimes reais. 1. As pichações devem possuir ligação com o que acontece no roleplay dentro do servidor, salvo raríssimas exceções. 2. O ato de pichar qualquer lugar da cidade fazendo apologia a facções criminosas ou alusão a qualquer outro ato ilícito previsto na legislação brasileira é inaceitável no servidor e culminam intransigentemente em banimento permanente. 3. É terminantemente proibido ferir a honra de outro jogador de qualquer maneira, especialmente por meio das pichações. Das regras de vendas de itens. 1. Introdução. Esta regra tem como objetivo manter a integridade e a equidade no ambiente de jogo para todos os nossos jogadores. Para garantir uma experiência justa e equilibrada, a venda de quaisquer itens do jogo, incluindo, mas não se limitando a casas, dinheiro, veículos, itens, consumíveis ou não, por dinheiro real é estritamente proibida neste servidor. Esta medida visa preservar a diversão e a competitividade do jogo, bem como proteger os interesses dos nossos jogadores que pretendem uma empreitada legítima, algo que valorizamos muito. 2. Definições. 2.1. Itens do jogo. Refere-se a todos os elementos, bens, propriedades ou recursos disponíveis no ambiente de jogo, sejam eles físicos ou virtuais, que podem ser adquiridos, possuídos ou utilizados pelos jogadores no contexto do jogo. 2.2. Venda de itens do jogo. Qualquer atividade que envolva a troca ou venda de itens do jogo, independentemente do valor ou moeda utilizada, em troca de dinheiro real ou qualquer forma de pagamento externa ao jogo. 2.3. Servidor. Refere-se ao complexo de maneira geral, servidor no 5M. Discord, redes sociais, etc. 3. Proibição da venda de itens do jogo. É expressamente proibida a venda de quaisquer itens do jogo, incluindo casas, dinheiro, veículos, itens, consumíveis ou não, por dinheiro real ou qualquer forma de pagamento externa ao servidor. 4. Punição por violação. 4.1. Os jogadores que forem identificados vendendo itens do jogo por dinheiro real ou que se envolverem em transações dessa natureza estarão sujeitos à punição. 4.2 A punição para a violação desta regra será o banimento permanente do servidor, o que resultará na perda definitiva da lovelist. 5. Relatórios e denúncias. Encorajamos nossos jogadores a relatarem qualquer atividade suspeita relacionada à venda de itens do jogo aos administradores do complexo. Qualquer denúncia do gênero será tratada com confidencialidade e utilizada para investigações internas, assim como as demais. 6. Considerações finais. Esta regra é essencial para manter o ambiente do complexo justo e de mútuo bem-estar, onde todos os jogadores tenham a mesma oportunidade de progredir e se divertir. A venda de itens do jogo por dinheiro real desequilibra a experiência e prejudica a nossa comunidade. A administração do complexo se reserva o direito de alterar ou atualizar esta regra a qualquer momento, a fim de manter a integridade do servidor. Os jogadores são incentivados a revisar periodicamente as regras do servidor para estarem cientes de qualquer mudança. Das regras do celular. 1. Permissão para pegar o celular de outro jogador. É permitido pegar o celular de outro jogador desde que haja uma justificativa válida e uma interação de roleplay adequada. Exemplo: pegar o celular de um jogador sequestrado ou rendido para evitar sua comunicação. Caso o jogador se recuse a entregar o celular,
será considerado falta de amor à vida, e a morte permanente do personagem, PD, será analisada. 2. Permissão para acessar o celular de outro jogador. É permitido acessar o celular de outro jogador desde que haja um motivo real e fundamentado, e uma interação de roleplay adequada. O acesso ao celular deve ser uma consequência do roleplay, não a causa. Exemplo: você sequestrou alguém que não está colaborando ou que cometeu algum erro que justifique acessar o celular para verificar determinada informação. É proibido sequestrar alguém apenas para acessar o celular sem uma justificativa adequada. Ponto. 3. Obrigação de fornecer a senha de acesso. Ao ter o celular roubado em uma situação onde você está rendido, é obrigatório fornecer a senha de acesso ao seu celular. Passar uma senha errada ou se recusar a fornecer a senha implica em assumir o risco de morte permanente, PD, do seu personagem. 4. Proibição de transações não autorizadas. É estritamente proibido usar o acesso ao celular para realizar transações com a conta do jogador ou exigir que ele o faça. Em casos de roleplay envolvendo cobrança de dívida, a administração deve ser informada para que o roleplay seja autorizado. 5. Acesso policial ao celular. Para a polícia acessar o celular de um jogador, é necessário o consentimento do jogador ou um mandado. A solicitação deve ser feita pelo Coronel Alberto Neto ou pelo Delegado-Geral Enzo Roberto, e autorizada pela administração. 6. Uso do celular pelo proprietário. O celular é uma ferramenta para ampliar as possibilidades de roleplay e faz parte de um universo virtual, não real. Portanto, todo e qualquer uso do celular precisa se limitar ao universo do jogo e dos personagens. É estritamente proibido usar, postar, armazenar, etc., qualquer coisa que não esteja completamente inserida no universo do complexo, RP. É de única e exclusiva responsabilidade do jogador manter o conteúdo do seu celular dentro das regras. Safezones. 1. Hospital. 2. Praça. 3. Mecânica. Sul. 4. Locais de patrocínio. Das regras para facções e criação de conteúdo. Um ponto uniforme de guerra. Durante qualquer ação de rua PVP, todas as facções envolvidas devem estar uniformizadas com os seus respectivos uniformes de guerra. Esta é uma medida indispensável e visa evitar o RDM, Random Deathmatch. Os jogadores que não estiverem trajados com os seus uniformes corretos estão sujeitos a punições in-game e administrativas. 1.1 Nos casos em que houver junção de facções, regra 3 de facções e criação de conteúdo. O uniforme a ser utilizado deverá ser da facção que iniciou a ação. 2. Proibido junção de facs sem que tenha autorização prévia da ADM. Das regras de ações. 1. O uso do bom senso se torna a regra mais importante em ações fechadas ou de rua. Toda e qualquer atitude não pautada no bom senso será punida com rigor. 2. É proibido utilizar todo tipo de droga ilegal durante ações fechadas, metanfetamina, cocaína, ox, seringa medicinal, etc. 3. É proibida a utilização de capacete em qualquer tipo de ação fechada. 4. Proibida a utilização de qualquer arma de fogo durante as corridas clandestinas, no resgate ou na fuga das mesmas. 5. Está proibido utilizar mais de um colete em ações fechadas, lojas, bancos, carros fortes, etc., sendo policial ou não. 6. É proibido fugir durante uma ação fechada rua para locais com apenas uma entrada. Exemplos: Casa do Michael, Casa dos Bloods, Garagem do Heliponto, Garagem do Carro Forte, HP ilegal do Fleca da Praia, Nióbio no Max 4 no fundo. 7. É proibido qualquer tipo de movimentação ou rotação utilizando qualquer tipo de veículo tanto para a polícia quanto para o bandido durante ações fechadas. Exceção para o helicóptero da polícia. 7.1 Em ações fechadas fica autorizado o uso de 2 veículos dentro do perímetro. Fica autorizado também o acesso da polícia dentro do perímetro para desembarque apenas. Fica ressalvado que permanece proibido o uso de veículos que impossibilitem o acesso da polícia em qualquer via ou interior. 8. Fica liberado GG em ações fechadas e de rua, durante 0h meia-noite até 12h meio-dia. 9. Os policiais responsáveis pelo atendimento de qualquer ação deverão entrar simultaneamente no perímetro da respectiva ação, sob risco de ficarem com contingente reduzido e ou haver punição a quem não o fizer. 10.
Proibida a utilização de gasolina como arma em qualquer ação fechada. Registradora e caixa eletrônico, máximo de bandidos. Um veículo cheio, independente de qual for, ponto. Máximo de policiais, 3 viaturas. Armamento. Não são permitidas armas brancas nem armas de fogo. Negociação. Inexistente. Refém. Proibido. Barbearia. Máximo de bandidos, 4. Todos dentro. Ponto. Máximo de policiais, 4. Armamento. É obrigatório cada bandido portar uma arma branca durante toda a ação. Proibido arma de fogo. Negociação. Obrigatória. Refém. Proibido. Ammunition. Loja de armas. Bandidos. Obrigatório 2. Com estande de tiro. 0 fora. Sem estande de tiro. 1 fora. Máximo de policiais. 3. Armamento. Todos de pistola. Exceto Magnum e AP Pistol. Ponto. Negociação. Obrigatória. Refém. Proibido. Loja de bebidas. Bandidos. Obrigatório 3. Máximo de policiais. 4. Armamento. Todos de pistola. Exceto Magnum e AP Pistol. Ponto. Negociação. Obrigatória. Refém. Proibido. Observação. Proibido o uso de 2 andares ou mais. Petichão. Loja de departamentos. Bandidos. Obrigatório 4. Máximo de 2 fora. Ponto. Máximo de policiais. 5. Máximo de veículos. 1 veículo. 4 rodas ou 2 motos. Armamento. Todos de pistola, exceto Glock rajada. Ponto. Negociação. Obrigatória. Refém. Opcional. Máximo. Casa da Fazenda. Bandidos. Obrigatório 7. Máximo de policiais. 8. Armamento. Todos de pistola, exceto Magnum e AP Pistol. Ponto. Negociação. Inexistente. Ação de confronto direto com a polícia. Refém. Proibido reféns. O roubo é uma ação de confronto direto com a polícia. Observação. Proibido o uso de 2 andares ou mais. Petichão. Ponto. Companhia de gás. Bandidos. Obrigatório 6. Máximo de policiais. 8. Máximo de veículos por parte dos bandidos. 3. Armamento. Todos de pistola, exceto Magnum e AP Pistol. Ponto. Negociação. Inexistente. Ação de confronto direto com a polícia. Refém. Proibido reféns. O roubo é uma ação de confronto direto com a polícia. 1. Proibido subir em qualquer objeto ou lugar durante a ação. A troca de tiros deverá ocorrer no chão. 2. Proibido atirar contra os policiais entrando no perímetro. Por tratar-se de local fechado e de acesso relativamente difícil, todos os participantes devem estar dentro do perímetro para que o embate comece. Joalheria, bandidos. Obrigatório 7. Máximo de 3 fora e 4 dentro. Máximo de policiais. 9. Máximo de veículos por parte dos bandidos. 3. Em caso de fuga. Ponto. Armamento. No mínimo submetralhadora. Negociação. Obrigatória. Refém. Opcional. No máximo 3. Mergulhador. Bandidos. Obrigatório 6. Máximo de policiais. 8. Armamento. Todos de pistola. Exceto Magnum e AP Pistol. Ponto. Negociação. Inexistente. Ação de confronto direto com a polícia. Refém. Proibido reféns. O roubo é uma ação de confronto direto com a polícia. Observação. Proibido o uso de 2 andares ou mais. Petichão. Ponto. Drapezade. Bandidos. Obrigatório 6. Máximo de policiais. 7. Armamento. Todos de pistola. Exceto Magnum e AP Pistol. Ponto. Negociação. Inexistente. Ação de confronto direto com a polícia. Refém. Proibido reféns. O roubo é uma ação de confronto direto com a polícia. Observação. Proibido o uso de 2 andares ou mais. Petichão. Companhia de gás. Bandidos. Obrigatório 6. Máximo de policiais. 8. Máximo de veículos por parte dos bandidos. 3. Armamento. Todos de pistola, exceto Magnum e AP Pistol. Ponto. Negociação. Inexistente. Ação de confronto direto com a polícia. Refém. Proibido reféns. O roubo é uma ação de confronto direto com a polícia. 1. Proibido subir em qualquer objeto ou lugar durante a ação. A troca de tiros deverá ocorrer no chão. 2. Proibido atirar contra os policiais entrando no perímetro. Por tratar-se de local fechado e de acesso relativamente difícil, todos os participantes devem estar dentro do perímetro para que o embate comece. Joalheria, bandidos. Obrigatório 7. Máximo de 3 fora e 4 dentro. Máximo de policiais. 9.
máximo de veículos por parte dos bandidos. 3. Em caso de fuga. Ponto. Armamento, no mínimo submetralhadora. Negociação, obrigatória. Refém, opcional. No máximo 3. Proibido a utilização dos interiores do perímetro. Prefeitura. Lei invadir. Bandidos. Obrigatório 8. Máximo de policiais. 10. Armamento. Todos de pistola, exceto Magnum e AP Pistol. Ponto. Negociação. Inexistente. Ação de confronto direto com a polícia. Refém. Proibido reféns. O roubo é uma ação de confronto direto com a polícia. Proibido subir em qualquer objeto ou lugar durante a ação. A troca de tiros deverá ocorrer no chão. Proibido a utilização dos interiores do perímetro. Exemplo. Interior da Life invadir e cozinha, piscina, carro forte, bandidos. Obrigatório 6. Máximo de policiais. 8. Armamento. Mínimo SMG obrigatório ter 2 rifles. Negociação. Inexistente. Ação de confronto direto com a polícia ou fuga. É permitido a fuga antes da polícia chegar na ação. Refém. Proibido reféns. O roubo é uma ação de confronto direto com a polícia. Observação. Só será permitido fazer ação nos locais específicos citados no Discord. Fica proibido o uso de atirador em todos os carros fortes, exceto carro forte da faculdade. Banco Fleeca. Mínimo de bandidos. 6. Mínimo de 3 dentro. Ponto. Máximo de bandidos. 8. Mínimo de 3 dentro. Ponto. Máximo de veículos por parte dos bandidos. 3. Máximo de policiais. 9. Armamento. Mínimo submetralhadora. Obrigatório ter 4 rifles. Negociação. Obrigatória. Refém. Opcional. No máximo 3. Banco Fleeca. Praia. Armamento. Somente submetralhadora. Ele drone tetichão. Proibido interior da lojinha. Cofre. Proibido veículo dentro do perímetro. Na casa de madeira fica limitado 3. Bandidos. Polícia não pode marcar saída. Banco Fleeca. Shopping. Armamento. Mínimo submetralhadora. Obrigatório ter 4 rifles. Com atirador. Máximo 4 bandidos em prédios. Sem atirador. Máximo 3 bandidos em prédios. Banco Fleeca. Chaves. Armamento. Mínimo submetralhadora. Obrigatório ter 4 rifles. Máximo 3 bandidos em prédios. Quando a ação for chão, fica proibido o uso da pista de skate. Banco Paletó. Bandidos. Obrigatório 10. Máximo de policiais. 12. Armamento. Todos de rifle. Negociação. Inexistente. Ação de confronto direto com a polícia. É obrigatório os bandidos esperarem o início da ação. A ação será iniciada somente quando a polícia entrar no perímetro da ação. Helicóptero só poderá ter o piloto. Refém. Proibido. Observação. Máximo de 6 pessoas dentro do galinheiro. Banco Central. Com refém. Bandidos. Obrigatório 10. Bandidos fora. Máximo 3 bandidos em prédios ou 5 bandidos no chão. Máximo de veículos por parte dos bandidos. 3. Máximo de policiais. 12. Armamento. Obrigatório rifle. Negociação. Obrigatória. Refém. Permitido. Máximo 4. Para tirar os atiradores ou proibir o reposicionamento com o helicóptero, não podendo ser os dois ao mesmo tempo. Ponto. Observação. Proibido ter bandidos fora se a ação for na fuga. Banco Central. Sem refém. Bandidos. Obrigatório 10. Bandidos fora. Máximo 3 bandidos em prédios. Ou 5 bandidos no chão. Máximo de veículos por parte dos bandidos. 3. Máximo de policiais. 12. Armamento. Obrigatório rifle. Negociação. Obrigatória. Refém. Proibido. Roubo de sucata. Máximo de bandidos. 6. Máximo de policiais. 8. Armamento. Obrigatório ter 6 pistolas. Negociação. Inexistente. Ação de confronto direto com a polícia. Refém. Proibido reféns. O roubo é uma ação de confronto direto com a polícia. Roubo de caminhão cegonha. Máximo de bandidos. 1 carro completo. Máximo de policiais. 3 unidades. Armamento. Proibido armamento. Negociação. Inexistente. Ação de confronto direto com a polícia. Refém. Proibido reféns. O roubo é uma ação de confronto direto com a polícia, do monitoramento administrativo e produção de provas. Todos os jogadores estão sujeitos a constante análise pela administração do servidor para garantir o cumprimento efetivo das regras. 1.
Jogadores que descumprirem regras ou não contribuírem para um ambiente sadio e justo estão sujeitos a punições administrativas. 2. A administração tem autonomia para coletar evidências e banir ou suspender qualquer jogador do servidor. 2.1. Capturas de tela, vídeos, prints e arquivos de áudio são considerados meios de prova para punições administrativas. 2.2. A palavra de um administrador é igualmente considerada prova suficiente para suspensão ou banimento. 3. A administração tem total autonomia para monitorar e suspeitar do uso de softwares terceiros para obter vantagem dentro do servidor. 3.1. Jogadores suspeitos de utilizar tais softwares podem passar por procedimentos de averiguação para que voltem a ser liberados no servidor. 3.1.1. Os procedimentos são detalhados na próxima seção do procedimento de averiguação. Embora ninguém seja obrigado a aceitar a telagem, a administração poderá manter permanentemente banido quem a recusar, por suspeita de uso de softwares maliciosos, prezando pelo bom andamento do servidor e fazendo valer as regras de monitoramento administrativo e produção de provas. 1. Ao suspeitar de um jogador, a administração poderá suspendê-lo temporariamente. 1.1. A suspensão visa impedir que o jogador prejudique o servidor durante a averiguação. 1.2. A suspensão será sempre comunicada ao jogador. 2. O jogador suspenso, quando comunicado da suspensão, terá prazos para iniciar contato com a administração. 2.1. Se logado, prazo de 1 hora para iniciar contato. 2.1.1 O jogador logado poderá ter a sua tela travada com uma mensagem solicitando o início de contato com a administração e, portanto, não deverá deslogar até que a averiguação seja concluída. 2.2. Se deslogado, prazo de 12 horas para iniciar contato. 2.3. O jogador, a partir do momento que iniciar contato, não deverá demorar mais do que 15 minutos para responder às consequentes exigências da administração. 2.4. Descumprir os prazos estipulados acima pode resultar em banimento permanente do jogador. 3. O jogador, ao iniciar o contato com a administração, deverá seguir as instruções da administração para ser telado via Echo e Ndesk. 3.1. Os arquivos são benignos, sem risco ao computador, com documentação disponível online. 3.2. O jogador deve manter contato com a administração durante todo o processo. 4. Após a telagem, decisões podem incluir 4.1. Liberação, se não houver observância de arquivos maliciosos. 4.2. Banimento permanente se observados. 4.2. 1. Softwares desinstalados. 4.2.2. Computador reiniciado ou formatado. 4.2.3. Arquivos suspeitos apagados. 4.2.4. Rastros de scripts ou programas proibidos. 4.2.5. Interrupção de processos nativos. 4.2.6. O item 4.2.5 consiste em casos como Windows otimizados, versões não oficiais, que visam desativar processos suspeitos e afins. 5. Jogadores que recusarem a telagem serão banidos por suspeita de cheia. 6. O complexo não divulga os resultados das telagens, tampouco armazena dados relativos a tais, apenas toma isso como uma medida para proteger os interesses da comunidade e preservar um ambiente sadio e justo entre os jogadores. 6.1. Excede-se a essa regra de não divulgação do resultado da telagem aqueles casos em que o jogador de má-fé tentar difamar o servidor posteriormente ao seu banimento. 6.1.1. O complexo e seus administradores poderão, portanto, divulgar por meio de suas redes que determinado jogador foi banido por uso de softwares maliciosos. 6.1.2. Este tópico, portanto, consiste em exceção à regra, de modo a proteger a imagem do servidor, e as medidas dispostas serão tomadas apenas em casos excepcionais. É importante ressaltar que o complexo preza tanto pela transparência quanto pela segurança e preservação da imagem dos seus jogadores e ex-jogadores. Essas regras visam criar um ambiente justo e sadio para todos os jogadores, garantindo transparência e segurança no servidor. Das regras do helicóptero, gerais. 1. O helicóptero só pode ser utilizado e manuseado por aqueles competentes para tal, habilitados com brevet da categoria.
Pilotos não habilitados estão sujeitos a multa e PD em caso de acidente. 2. O helicóptero deverá pousar apenas em locais adequados. Caso contrário, o piloto está sujeito a multa, perda da licença e até mesmo punições administrativas. 3. A utilização dos helicópteros está sujeita às normas de táxi aéreo, ex, trafegar na altura adequada, não fazer manobras arriscadas, entre outras. Caso o piloto desobedeça essas normas, estará sujeito a punições rígidas, incluindo multas severas, perda da licença e punições administrativas. 4. Sob hipótese alguma pode-se passar a placa em um helicóptero. Será tratado como abuso de comando e conduta anti-RP, acarretando em punições severas. Das regras de negociação. 1. Cada refém te dá direito a uma única requisição, ou seja, um único refém não te dá direito de pedir para retirar o atirador e uma fuga limpa. Exemplo, um refém será trocado para retirar o atirador do helicóptero. 2. Não é permitido a negociação de refém por armamento ou dinheiro em nenhuma situação. Das regras de pacificação. 1. O lado derrotado da pacificação deve obrigatoriamente dar GG ao término da ação. Das regras de patrocinadores. 1. É proibido qualquer tipo de crime relacionado a veículos, locais e uniformes de patrocinadores. 2. É proibido abandonar veículos de patrocinadores em áreas fora do local adequado. Sempre guarde o veículo na garagem após o uso. Do PD do personagem, permadiato ou morte permanente. Existem dois tipos de PD. Tem o PD da facção, que é quando você morre para ser retirado da sua facção e é obrigado a esquecer de tudo relacionado à facção e às pessoas nela. E existe o PD do personagem, que é quando você fez algo gravíssimo e perdeu definitivamente o seu personagem. É sobre o PD do personagem que vamos falar a seguir. Você não teve amor à sua vida, o bem mais sagrado que você possui. E infelizmente seu personagem vai partir dessa para melhor e você nunca mais poderá jogar com ele novamente. O PD do personagem é respeitado na maioria das cidades, entre quem realmente sabe respeitar a história do personagem. E tem alguns outros que metem o louco e ressurgem igual uma fênix. No complexo, aparecer com o mesmo personagem que tomou o PD é ban indeterminado. Se fizer um novo personagem com as mesmas características, ou com qualquer vínculo relacionado ao personagem que tomou o PD, você terá ban indeterminado. E tem motivos que levam um personagem a tomar PD. Qualquer indício de falta de amor à vida vai te fazer perder o direito de manter o personagem. Pode dar motivos para os seus sequestradores te matarem? R. Não. Você deve convencer eles de que você merece viver. Pode dar de herói tentando trocar tiro contra um rival que está em clara maioria numérica armada. R. Não. Se estiver nítido que o rival está em maioria numérica armada, você não é o 007 para sair matando todo mundo. Pode ficar usando rádio e celular na frente dos sequestradores, sem autorização deles. R. Não. Você valoriza a tua vida e não tem coragem de fazer qualquer coisa que possa fazer os sequestradores te matarem. Qualquer outra situação não citada aqui é permitida. R. Não. Apenas citamos exemplos para deixar bem clara a linha de raciocínio. Eu fiz uma situação anti-amor na vida e fiquei vivo. O que acontece? R. Tudo bem. Se você não morreu, segue o jogo. Teve sorte. Mas se morresse, teria consciência de que teria tido PD autorizado pela administração. Fui sequestrar o cara. Ele desrespeitou todo mundo com arma na cara. Posso pedir o PD? R. Sim. Pode solicitar à administração que nós iremos analisar tudo e decidir se foi motivo de PD ou não. Um bandido perdeu a fuga. Estava com 5 policiais apontando a arma para ele, e mesmo assim ele puxou a arma e atirou. É caso de PD? R. Sim. Se ele morrer, ele vai tomar PD. Se conseguir fazer mágica, matar todo mundo e sair vivo, segue o jogo. As pessoas podem se revoltar com a morte de quem tomou o PD e cobrar. R. Não. Quem tomou o PD foi punido administrativamente e você não deve prosseguir um RP de cobrança. Se durante o RP de sequestro, os sequestradores fizeram um RP para que você faça algo no celular e deixem claro que estão olhando, você deve fazer exatamente o que eles estão falando. Vai tomar PD se fizer o contrário. R. Se os sequestradores te denunciarem, e a administração investigar a situação, caso você tenha feito o contrário do que o RP propôs, você terá o PD autorizado. Da ação de resgate,
Permitido resgates e rebeliões após ações de rua em que o resgatado tenha pego mais de 200 serviços de prisão. Proibido juntar facções. É proibido resgate em ações fechadas. Os presos que tiverem pego mais de 200 serviços têm o direito a uma ligação na DP ou no presídio. Das regras da polícia. 1. Permitido somente o uso de armamento policial. 2. Proibido o uso de carros que não sejam VTRS policiais para obter vantagem. 3. Proibido qualquer ato de corrupção. 4. Limitado a 3 unidades em uma perseguição, podendo ser liberado o contingente todo, sendo autorizado por um oficial graduado ou QRU de COD 5 ou resgate. 3 GTMS igual a 1 unidade e o GAEP não conta como unidade. 5. Proibido retirar qualquer item do bandido sem que seja em uma unidade policial ou prisional. Fica permitido a retirada de lockpick e armamento do saque rápido. Ponto. O uso de máscara está sujeito à revista sem a necessidade de cometimento de crime. O uso de armamento deverá ser respeitado de acordo com a patente ou unidade. 6. Novos procedimentos para corrida ilegal. Nível 01. Somente uma viatura da GAR ou uma motocicleta da GTM por veículo. Nível 02. Somente 2 viaturas da GAR ou 2 motocicletas da GTM, podendo ser uma viatura da GAR e uma motocicleta da GTM por veículo. Nível 03. Todas unidades da GAR, GTM e GAEP, sem limite por veículo. 7. Os policiais não estão autorizados a retornar após cair em uma ação de COD 5 para auxiliar no resgate de corpos ou na condução de criminosos. A ação deve ser resolvida dentro dos parâmetros estabelecidos. 8. Durante uma ação fechada, cada policial pode utilizar somente a sua smoke, não podendo transferi-la ou dropá-la. Observações. 1. Todas as regras acima descritas deverão ser cumpridas sem exceções. O rompimento de qualquer uma delas acarretará em punições determinadas única e exclusivamente pela administração do complexo. 2. Constam deste documento todas as regras para o bom e saudável funcionamento e andamento do servidor. Qualquer regra que não esteja neste livro de regras não se aplica ao sistema de punições, ao menos que orientado especificamente por um administrador competente. Importante sempre guardar provas das orientações recebidas. Ponto. 3. A data da última atualização das regras constará sempre no nome do arquivo. Dessa forma, é fundamental que os players estejam constantemente atualizados das regras e suas alterações, atualizações.